todos nós temos uma voz digital. Nós temos uma voz digital porque vivemos em um mundo cada vez mais digital. O que é a sua voz digital? É a soma dos seus e-mails, das suas postagens, dos seus comentários, dos textos, das curtidas, mensagens em aplicativos, emojis e compartilhamentos. Cada vez mais a vida real acontece em espaços digitais. E estamos percebendo que a nossa voz digital é tão importante quanto a nossa voz presencial, face a face. O que nós escrevemos, o que postamos, no que damos um like, como comentamos, qual emoji escolhemos ou o que compartilhamos, tudo isso importa e causa um impacto. O mundo digital é real e o que dizemos com a nossa voz digital é importante porque afeta pessoas reais. E serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Nós somos chamados a ser testemunhas em todos os lugares, até os confins da terra. Isso inclui os espaços e os ambientes digitais, e por isso convidamos você a se juntar a nós no esforço de levar as interações digitais mais a sério. Que tal usar a sua voz digital de um jeito que agrade a Deus? que ajude as pessoas e que faça uma diferença real no mundo. Por isso vamos propor para você 7 compromissos. 7 bons hábitos no jeito de utilizar a nossa voz digital. Como cristão, eu sou chamado a viver de maneira diferente do mundo ao meu redor. Eu sei disso. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. O mundo flui ao meu redor como uma correnteza forte de um rio, influenciando os meus pensamentos, empurrando os meus pés para uma certa direção, me arrastando junto com os hábitos e tentações da cultura que me cerca. Mas eu quero que o reino de Deus exerça uma influência ainda maior na minha vida. É exatamente isso que Paulo escreveu na sua carta aos cristãos de Roma. Em vez de me conformar com o mundo ao meu redor, simplesmente indo com o fluxo. Eu sou chamado para ser transformado, permitindo que Deus molde e influencie o meu estilo de vida.
Olá, muito boa noite, bem-vindos vocês todos, que coisa boa poder falar com você hoje nesse sábado à noite, dia 5 de fevereiro de 2022, 20 horas entramos aí no ar. Hoje eu não tô ao vivo, tá? A gente tá com uma versão gravada um pouquinho diferente daquilo que a gente está acostumado a fazer, para que eu possa ter um pouquinho mais de tempo de conversar com as pessoas, né, que estão lá no culto presencial, que estiveram lá desde as 6 horas da tarde. A gente tinha que sair correndo para poder dar conta de fazer o ao vivo aqui na internet. Então eu não estou ao vivo agora, mas é como se tivesse, tá? Então eu não vou poder ler o seu comentário aqui no ar, mas eu gostaria muito de ver o seu comentário, saber que você está conectado com a gente. Então manda o seu oi, o seu nomezinho aí. Não vai dar para incluir os pedidos de vocês, mas a gente inclui com o coração, tá? E hoje a nossa proposta é um pouquinho diferente. Não vai ser exatamente aquele culto que você está acostumado. Hoje você viu aí no início, é o Compartilha a Palavra. A gente fez uma vez o ano passado e agora a gente está retomando esse formato para ver como é que fica. Você pode dar a sua opinião também, se você vai gostar desse formato quando o culto não é ao vivo, né? Quando a gente pode fazer o culto ao vivo, a gente transmite ele inteirinho para quem está em casa, onde você estiver, poder acompanhar também. Mas como hoje não é ao vivo, a gente vai fazer uma versão um pouquinho mais curta, focada na palavra, tá? Focada no tema da nossa série que a gente vai começar agora, ó, mês de fevereiro. A gente está começando uma série chamada Essencial, Invisível aos Olhos. Durante todo o mês de fevereiro a gente vai conversar sobre esse tema, tá? E hoje o tema é o mover da graça. O mover da graça. Mas antes da gente ler a Bíblia e conversar sobre ela, vamos cantar uma canção, né? Sempre é bom poder cantar. Eu deixei paradinho já aqui uma das canções que a gente cantou em um dos nossos cultos, gravada, né? Pra gente cantar junto nessa noite. Canta comigo aí, daqui a pouco a gente lê a Bíblia e conversa sobre a palavra do nosso Deus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar.
Muito bem, agora eu quero compartilhar a palavra de Deus com você. Quero colocar aqui na tela para a gente ler juntos. Olha só, hoje é o texto de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 35, onde está escrito assim, eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, tá? Jesus já estava chegando perto da cidade de Jericó. Acontece que um cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que era aquilo. É Jesus de Nazaré que está passando, responderam. Aí o cego começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. As pessoas que iam na frente o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais. Filho de Davi, tenha pena de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou, o que é que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver de novo, respondeu ele. Então Jesus disse, veja, você está curado porque teve fé. E no mesmo instante o homem começou a ver e dando glória a Deus foi seguindo Jesus. E todos os que viram isso começaram a louvar a Deus. Essa é a palavra bíblica do nosso dia, nosso final de semana. E é assim que começa a nossa série essencial, invisível aos olhos. Depois de quase 2 anos, embora ainda tenhamos muitos casos de Covid próximos de nós, parece que a pandemia começa a perder força. Nós temos vários casos de pessoas infectadas, mas depois de tanto tempo, depois de tanta vacina, as imunidades que foram adquiridas, graças a Deus, parece que a letalidade da doença está diminuindo. Infelizmente, muitas vidas se perderam. Ainda vivemos os reflexos econômicos de tudo isso. E eu acredito que a gente não pode se permitir sair da pandemia do mesmo jeito como nós entramos nela. Algumas pessoas passaram pela pandemia e estão saindo piores. Estão mais amargas, mais azedas, mais bélicas, rebeldes. Alguns ficaram mais distantes de Deus, mais distantes da igreja de Deus. Mas outros estão querendo que o passar da pandemia não apague as lições que nós aprendemos nesse período. E uma das lições que nós aprendemos é que a gente se preocupa e a gente corre atrás de muitas coisas que de fato não são essenciais. Um diagnóstico inesperado, às vezes um leito de hospital, ou uma notícia de alguém querido que repentinamente partiu. Tudo isso sempre nos faz pensar na mesma coisa. O que é realmente importante? O que é de fato essencial para nós? Talvez alguns já tenham percebido que o tema dessa nossa série tem muito a ver com um trecho de um famoso livro chamado O Pequeno Príncipe. Lá está escrito assim, só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. O essencial é invisível aos olhos. A nossa cultura, a nossa sociedade está grandemente baseada no que a gente vê.
A gente dá muito valor. E dá valor muitas vezes de essencial àquilo que a gente vê, que a gente enxerga. E a frase do livro e do tema da nossa série diz que o essencial é invisível aos olhos. O essencial não se enxerga com os olhos. O essencial se enxerga, se discerne pela alma, é pelo coração. Agora pensa um pouquinho, se você não pudesse ver com os seus olhos, se você não enxergasse, qual seria o conceito de uma boa casa se você não pudesse ver? Pensa um pouquinho. O que seria uma roupa da moda se você não tivesse a percepção da visão? Será que você gastaria tempo, ou tanto tempo, fazendo selfie, se não pudesse ver? E mais ainda, se você não enxergasse, como é que seria a sua relação até mesmo com as redes sociais que a gente tanto usa? Você não ia ver as fotos, nem os vídeos, teria que apenas ouvir os textos sem poder ver nada do que as pessoas postam. Será que a sua percepção das pessoas que você curte seria a mesma? Sem ver as fotos delas, apenas ouvindo os textos? Será que se você não conseguisse ver as fotos das pessoas, se conseguisse apenas ouvir os textos, você perceberia coisas que a visão te impede de perceber? Coisas como elas de fato são? Eu quero te convidar a pensar comigo nessa história de um homem sem visão. Um cego que teve um encontro com Jesus. É a história que está registrada em Lucas capítulo 18, a partir do versículo 35. Lá naquele primeiro versículo que nós lemos, está escrito assim: Jesus já estava chegando perto da cidade de Jericó. Acontece que um cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. A gente sabe que o homem não enxerga. Ele é cego. Ele não tem a percepção visual das coisas. E ele está na beira do caminho. Ou seja, na história ele é uma mãe. Não é a personagem principal. O Evangelho de Lucas não registra nem o nome desse homem. Por quem é essa pessoa? Afinal é só um cego que está sentado na beira do caminho, está pedindo esmolas. Ele é dependente, ele é frágil. E sob o olhar da sociedade da época, ele é uma pessoa que não tem voz nem vez. É o que nós chamaríamos de um Zé Ninguém. Ninguém se importa com ele. Só resta para ele ter a graça de Deus se movendo na sua direção. Ele mesmo não tem nada para oferecer para Deus. Não tem nada para dizer para Deus que vale a pena trabalhar na vida dele. Ele depende do mover da graça. E o texto continua. Quando ouviu a multidão passando, o cego, ele perguntou o que era aquilo. E a multidão respondeu: é Jesus de Nazaré que está passando. Ele é cego, ele depende da informação das pessoas. E as pessoas disseram que era Jesus de Nazaré. Agora olha só, essa expressão, Jesus de Nazaré, ela carrega um viés de um certo desdém, de desprezo. Jesus era chamado de Nazaré, o Nazareno, como uma coisa pequena, um diminutivo. Era um pretenso mestre que surgiu numa cidadezinha desprezada. Como dizia o ditado daquela época, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? A percepção da multidão que vê é a imagem do Nazareno. Era um cidadão como qualquer outro, que se vestia como qualquer outro. Não havia ostentação, não tinha nada de diferente. Mas perceba só esse contraste. O cego, que não vê, que não tem a percepção visual, o cego percebe Jesus de uma outra forma. E quem sabe até a falta dessa percepção visual dê ao cego uma certa vantagem. O discernimento espiritual, o do coração. O cego tem a percepção da fé.
A fé que é a certeza das coisas que não se veem. Ele nega a percepção da multidão e percebe Jesus de outra maneira. A multidão diz que é Jesus de Nazaré que está passando. Mas o texto continua dizendo: aí o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim, tenha misericórdia de mim. E as pessoas que iam na frente o repreenderam, mandaram que ele ficasse quieto. Mas diz o texto que ele gritava ainda mais: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Filho de Davi é uma das maneiras pelas quais as pessoas se referiam ao Messias, ao Salvador, aquele que é o cumprimento da promessa de Deus. Se na percepção da multidão Jesus é o Nazareno, aquele que não enxerga com olhos, está gritando pela fé. Ele é o Messias, ele é o Salvador. Nota que tem um contraste muito grande entre a percepção da multidão que vê e a percepção de um homem que crê. A gente vive numa época fortemente influenciada pela visão, pelo que a gente vê. Aquilo que os seus olhos veem todos os dias te impede de perceber as coisas como de fato elas são. A cultura da selfie te mostra vidas que não são. E há um grande perigo de você deixar se levar por aquilo que os seus olhos veem, mas que não são o essencial. Porque o essencial é invisível aos olhos. Aquela expressão, tenha pena de mim, tenha misericórdia de mim, é como se ele estivesse dizendo, sinta a miséria do meu coração. É uma expressão que demonstra que alguém chegou ao fundo do poço. Não há mais nada que se possa fazer. Senhor, eu não tenho forças, eu não sou nada. E é só quando a gente está espiritualmente nesse ponto que nós estamos prontos para o mover da graça de Deus a nosso favor. Diz a Bíblia que Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: o que é que você quer que eu faça? Em outras palavras, Jesus pergunta: o que é essencial para você? O que é essencial para você? O cego respondeu: Senhor, eu quero ver de novo. É tudo o que eu quero. E aqui a gente descobre que ele não era um cego de nascença. Ele um dia enxergou, ele tinha perdido a visão. Ele quer ver de novo. Ele conhece o que é a visão. Aqueles que estão na fé há mais tempo vão concordar comigo que houve momentos na vida em que você viu, que você sentiu a graça de Deus se movendo na sua direção. Mas os olhos abertos para a cultura em que nós vivemos, os olhos abertos para as tentações que o mundo nos traz, as tentações da segurança dos bens, tudo isso nos impede de ver de novo as coisas como elas de fato são. O que é essencial para você? O que é essencial para você? Há uma declaração importante de Jesus dirigida para aquele cego marginalizado lá na beira do caminho. Jesus disse para ele: veja, olhe, enxergue. Você está curado porque teve fé. A visão daquele homem foi restaurada. E o termo na língua original quer dizer volte a ver. Ele ganhou o presente de ter a visão restaurada. Mas antes mesmo disso, Deus restaurou a visão daquilo que é essencial. Porque Deus lhe deu a fé que percebe e confia em Jesus como seu Salvador, o Filho de Davi. No mesmo instante, o homem começou a ver e, dando glória a Deus, foi seguindo Jesus. Assim terminou o texto, né? E todos os que viram isso começaram a louvar a Deus. O cego recuperou a visão, mas os resultados daquele encontro foram muito maiores. Ele passou a seguir a Jesus, dando glórias a Deus. No começo da história, a gente encontra um homem cego na beira do caminho, pedindo esmolas. E agora a história termina com um homem restaurado, seguindo a Jesus e influenciando outras pessoas.
Afinal, o que é essencial? O que é essencial? A nossa reflexão vai continuar ao longo do mês de fevereiro. E nessa terça-feira, o bate-papo bíblico retorna para mais uma temporada, para a gente falar mais a respeito do que a gente ouviu e viu e sentiu aqui no nosso encontro da Família da Fé, seja ele no online ou no presencial. Amém. Vamos cantar uma canção antes da gente seguir com as orações? Eu não posso ver os comentários de vocês agora, porque eu não estou ao vivo, mas você pode comentar aí que eu quero dar uma olhadinha depois no vídeo, tá? Quero ver como é que foi aí a participação de vocês também. Vamos cantar. Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e eu. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para reviver e amar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para reviver e amar. Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e eu. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para reviver e amar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para reviver e amar. Vamos fazer um momento de oração então? Juntos, nós vamos falar com Deus numa breve oração. Chegou agora o momento da gente falar com o nosso Deus. Bondoso e querido Deus e Pai, como é bom poder ouvir a Tua voz falando no nosso coração, nesse momento em que a gente se encontra de maneira virtual, aqui na internet, e tantas pessoas de tantos lugares podem se conectar conosco para louvar o Teu nome e ouvir a Tua voz que nos mata, mas que também nos faz viver. Deus amado, perdoa o nosso pecado, porque são tantas as formas com que nós nos desviamos da Tua palavra ao longo da semana, e nós precisamos muito do Teu perdão. Somos cegos porque olhamos muito para as coisas desse mundo, olhamos muito para aquilo que não é o essencial e esquecemos de olhar para as coisas que vêm de Ti, as coisas lá do alto. Abençoa a nossa vida, olha com amor para todas as pessoas que estão orando junto nesse momento, seja nessa versão agora ou depois que vai assistir também, não importa. O que importa é que nós estejamos conectados contigo, no Teu amor, na Tua graça. Faça com que cada um possa também experimentar o mover da Tua graça, se dirigindo à Sua direção, para mudar, para transformar a nossa vida desde agora e nos dar de graça o presente da vida eterna. Esteja conosco e abençoa-nos por amor de Jesus. Amém. E a gente vai finalizando o Compartilha a Palavra desse sábado. Se você gostou, pode curtir o vídeo, curte o canal também.
Se você não gostou, também pode sinalizar, não tem problema nenhum, a gente continua amigo. A gente se vê na terça-feira, online, 7h30 da noite. A gente tem o nosso bate-papo bíblico de cada semana retornando agora, tá? Que Deus abençoe cada um. Um abraço para vocês, para sua família e até mais.